Boa noite aos senhores que estão ingressando. Boa noite. Tudo bem? Vamos aguardar alguns minutos. Tudo bem com os senhores? Mais um dia, né? Mais uma live, mais uma tarde, né? Que seremos aí brindados com uma presença ilustre, né? Professor Álvaro Gonzaga, um dos professores mais respeitados aí do mundo acadêmico em São Paulo, né? Acho que dispensa apresentações, mas de toda forma, vamos discutir um pouquinho dos problemas da ética da advocacia em tempos de pandemia, né? Época essa em que todos nós tivemos que nos reinventarmos, né? Então, também não deixaria de ser nessa época de pandemia. Inclusive, o professor Álvaro já está aí. Estou aguardando apenas a doutora Andréia, a presidente da nossa subseção, né, que gostaria de ter algumas palavras, né? Doutora Andréia, deixa eu convidá-la para que ela faça as saudações ao professor Álvaro. Doutora Andréia já está indo. Tudo bem? Boa tarde, doutora Andréia. Um prazer recebê-la, né? Como sempre. E passo desde logo a palavra para a senhora. Obrigada. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Um grande prazer estar aqui mais uma vez, prestigiando essa live de grande importância que o nosso querido Dr. Bruno Gabriel organizou, mais uma vez, através da sua comissão, da qual ele preside com brilhantismo, Comissão de Direito Processual Civil. Então, venho aqui para agradecer, Bruno, por mais um evento de importância para a nossa subseção e para também cumprimentar o palestrante da tarde de hoje, que é o Dr. Álvaro Gonzaga, que muito nos honra com seu prestígio, né, livre docente da PUC, a estar falando sobre a ética da advocacia em tempos de pandemia. Então é uma honra, uma satisfação recebê-lo, ainda que nesse ambiente virtual. Eu tenho dito que é a subseção de Santo André na sua virtualidade. Então seja muito bem-vindo, muito obrigada. Bruno, que seja uma tarde muito proveitosa para todos aqueles que estão nos assistindo e que possam aprender e aprimorar os seus conhecimentos. Um forte abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Andréia. Passo a convidar agora o palestrante, né? O palestrante é mais um bate-papo hoje com o professor Álvaro. Na verdade, eu costumo dizer que a presença do professor Álvaro não é uma live, é uma aula magna, né? Então, exatamente. Então, eu espero que os colegas advogados e os alunos possam absorver todo o conteúdo que o professor Álvaro tem a nos passar. Perfeito. Então, eu me retiro para que o professor Álvaro faça as honras. Um abraço, Bruno. Tchau, tchau. Tchau. Só um minuto. Professor Álvaro, tudo bem? Olá a todas e a todos. Professor, gostaria imensamente de agradecer não só a humildade do senhor por ter aceito esse convite, não é? A disponibilidade, como eu disse para a professora Andréia, e como eu venho dizendo aos meus alunos da Uninove, veja, ter uma live com o professor Álvaro é, de fato, uma aula magna, né? Porque, de fato, o conhecimento e a humildade do professor Álvaro é ímpar, né? Conheci o professor Álvaro através do professor Braga, teve uma participação de suma importância na minha banca, fazendo com que eu refletisse sobre algumas situações da minha dissertação. Então, desde logo, deixo meus agradecimentos aqui sinceros
pela humildade de ter aceito esse convite e poder participar aqui, trazendo conhecimento não só para os advogados, mas, sobretudo, para os nossos alunos. Costumo dizer que minha live está quase um puxadinho da PUC, né? Porque primeiro veio o Eudes, né, que veio da PUC, veio o Braga, professora Luana, professor Cássio Scarpinella também, humildemente, já aceitou o convite para vir falar um pouquinho sobre o processo. Então, é um prazer recebê-los aqui, né, e compartilhar dessa tarde todo esse conhecimento que o senhor possa nos transmitir. Bom, em primeiro lugar, uma ótima tarde a todos e a todas. Vamos caminhar aqui para o nosso sextou, não é mesmo? É verdade. Uma alegria muito grande poder compartilhar com todos que aqui estão presentes, dizer, em primeiro lugar, comentar o Bruno, a quem eu tenho já proximidade, uma amizade fraterna, intermediada pelo Braga, um grande amigo, o Braga, que me deu a honra de ser orientador dele no doutorado, hoje é o diretor da Universidade de São Judas, o Eudes também me deu a honra de ser orientador dele no doutorado e hoje é coordenador de um curso de Direito no Maranhão, em São Luís. Professor Cássio Scarpinella, que é um grande amigo. O professor Cássio, ele foi meu professor como primeira turma. Foi a primeira turma do professor Cássio e, por incrível que pareça, não foi em Direito Processual Civil, foi em Fundamentos do Direito Público, quando ele era assistente do professor Carlos Ari Sanfeld. Então, era o Carlos Ari, o Cássio Scarpinella e o Conrado Rubner, que era a turma de docentes, e hoje todos eles brilhantes docentes. Então, é uma alegria poder ladear esses professores nessas lives que foram feitas, a professora Luana também, a quem eu tenho enorme carinho, e cumprimentar a doutora Andréa Tartucci, agradecer o convite formulado pela subseção, dizer que, de fato, é algo muito, me deixa muito envaidecido de ladear todos esses que falaram aqui conosco no dia de hoje. O nosso tema é um tema bastante importante, interessante, e eu penso que sem régua nós não conseguimos sequer debater. Nós precisamos trazer elementos externos à advocacia, externos ao direito, para que possamos compreender minimamente para onde caminhar. Então, Bruno, eu não sei como seria a dinâmica, eu poderia falar por algo em torno de 15 minutos, 20 minutos, e depois a gente faria um debate entre nós e abriríamos para todos os, eu brinco, eu chamo de seguimores, a todos os seguidores, os seguimores que estão aqui, seja do meu perfil, seja do seu perfil, seja do perfil da doutora Andréa, ou até mesmo da subseção. Então, a gente abriria para poder estabelecer esse debate. Bom, com relação à advocacia em tempos pandêmicos, nós precisamos ter algumas questões de análise. Primeiro, é importante observar que essa pandemia surge numa época distinta do padrão normal que nós tínhamos anteriormente, porque nós temos um elemento que nos coloca em conexão, que é a internet. Sim. Portanto, se for para avaliar historicamente, a última pandemia de escala mundial que nós tivemos foi no século passado, no início do século passado, ainda no outro milênio, que foi a gripe espanhola. E lá nós tivemos o quê? Um isolamento, uma letalidade alta também da gripe espanhola. A gente precisa aqui destacar isso. As pessoas, elas parece que perdem essa métrica. E é curioso, porque eu conversava ontem com uma professora do Rio de Janeiro, fiz uma live com uma professora da Unigran Rio, a coordenadora do curso, a professora Litiane, e ela observava o seguinte: fui falar com a minha avó. Minha avó tem 95 anos de idade. E falei a ela: vó, e agora? E eu achei muito legal a resposta dela, porque a resposta dela foi qual? Eu nunca vivi isso. Então pensa que uma pessoa que é centenária nunca viveu isso. Não era nascida nessa época. Porque ela nasceu em 1925 e a gripe espanhola foi na década de 10 do milênio do século passado. Então, olha só a situação que nós temos.
pessoas com 95 anos de idade, pessoas com 100 anos, não se lembram desse momento. Não se lembram desse momento. E ali não existia formato ou modelo de conexão entre as pessoas que não fosse a presencial e física. E, portanto, houve um isolamento. Então, é de suma importância destacar isso. O desenho da advocacia no século passado era um outro desenho também. Nós tínhamos, à época, apenas uma faculdade de Direito no estado de São Paulo, que era a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando muito a Presbiteriana Mackenzie. Nós tínhamos um baixo número de formação de advogados. Isso também é uma questão relevante de se observar. E também tínhamos um estreito acesso ao Poder Judiciário. Nós tínhamos um estreitíssimo acesso ao Poder Judiciário. Por que eu faço essa observação? Porque talvez o que nós tenhamos agora é um recurso, um repetir da história, mas diferente. Em que nós precisamos aqui também saber valorizar aquilo que de positivo existe. Preciso me hidratar. Estava a tarde toda gravando aula. Nossa. E agora entrando na live. Então, nós temos um cenário melhor. Um cenário em que, na virada do milênio, o Brasil passa por um processo de direitos sociais, garantias sociais, um processo de democratização do ensino jurídico, um processo de acesso a pessoas ao ensino superior. E um dos cursos mais desejados é o curso de Direito. E isso mudou muito. Se você for fazer o recorte de 2000 para os dias de hoje, nós tínhamos em 2000 menos de 400 mil advogados no país todo. E hoje nós ultrapassamos o número, a marca de 1 milhão de advogados no Brasil. Para um país que ainda garante os direitos sociais, para um país que luta pelo direito das pessoas, para um país em que o índice de desigualdade é altíssimo, para um país que precisa de advogados. Então, não dá para nós hoje falarmos assim, tem muito advogado, tem pouco advogado. Tem pouco advogado e pode existir o quê? Uma distribuição desarrazoada de advogados. Existem lugares do Brasil com um baixo número de advogados. São Paulo tem um alto índice, um alto número de advogados, mas também tem um alto índice de litigância. Então, esse é o primeiro movimento que eu faço. O segundo movimento que eu faço, com relação à tecnologia. Hoje, a tecnologia, o direito, consegue se valer da tecnologia e nos permite esse contato que temos. Permite que as pessoas que entram aqui tenham visto pessoas de Fortaleza, tenham visto pessoas do Brasil inteiro que são aí professores, seguidores que passam por todos os lugares, vamos assim dizer, em que nós falamos de tecnologia. Então, as pessoas conseguem acessar esse espaço que, de alguma maneira, reduz a dor que as pessoas têm. Então, isso é uma coisa importante. O direito, os tribunais, e agora a gente começa a ingressar no contemporâneo, na advocacia nos dias de hoje, o direito começou a se valer dessa dimensão. Começou a se valer dessa dimensão adotando o teletrabalho. Eu debatia isso com servidores do Tribunal de Justiça. Eu fiz uma conferência para servidores do Tribunal de Justiça em que falávamos de tecnologia, teletrabalho, uma série de questões, e já há muitos querendo acenar para a possibilidade do teletrabalho como algo definitivo. E aí minha advertência. Primeiro, acesso à internet. Segundo, que pessoas podem acessar essa internet. Terceiro, que advogado tem acesso a essa internet com essa qualidade. Portanto, existem algumas questões que precisam ser postas e analisadas que nós não podemos aqui começar a naturalizar.
Existe um processo de naturalização das pessoas. Eu não sei se é perceptível. Poxa, o teletrabalho está sendo ótimo. Não está. O teletrabalho pode vir para ficar. Não pode. O teletrabalho vem para ficar com quem trabalha com internet. Aí faz todo sentido. O Facebook e o Instagram, eles agora adotaram o teletrabalho. Só me faltava adotar outra coisa. Eu não entendi nem porque tinha um escritório. Eles não devem ter um escritório. Se o senhor me permite só uma parte, que eu acho que é muito primordial nesse aspecto, e aí levando para a parte processual, inclusive que eu estava comentando com a professora Luana, exatamente isso. Muito se comemorou a aprovação da lei do professor Luiz Flávio Gomes, que instituiu a audiência telepresencial nos juizados. Mas a quem atende os juizados? Não é? A quem atende os juizados? Esse cidadão que vai se socorrer à porta do juizado, ele tem um equipamento para suportar esta audiência telepresencial? Ele é o hipossuficiente na relação em regra de consumo e muitas vezes ele é o hipossuficiente na relação digital. Exatamente. Nós temos hoje uma hipossuficiência digital e é exatamente aí. A hipossuficiência digital que nós temos, ela vai gerar, ela vai permitir algo muito perigoso, em que o acesso à justiça, que na década de 80, com a Constituição Federal, começa a abrir suas portas para a judicialização de determinadas demandas, porque antes as pessoas se sentiam desencorajadas a procurar o poder judiciário. Eu tenho essa obra, um curso de Sociologia Jurídica, em que eu faço uma análise da sociologia da administração judiciária. E atualmente eu estou escrevendo, a partir desse texto, desta observação, eu tenho escrito a respeito da sociologia da administração judiciária em tempo de pandemia e teletrabalho. Porque o teletrabalho, ele vem sendo aplaudido, enaltecido, mas espera, a advocacia não tem essa facilidade. E aqui, quando nós falamos de ética, é o conjunto de valores morais de um determinado grupo, e no caso é o grupo da advocacia. Há colegas, há advogados que têm condições, espaço para poder desempenhar o seu trabalho naquilo que se chama home office. Existem outros tantos que não têm. Sim. A advocacia não é a narrativa de uma pessoa que consegue destacar um espaço da sua casa para guardar, colocar livros, teses, processos, computador e outra. Durante a pandemia é importante se observar que se este advogado, se esta advogada for uma mãe de família, for um pai de família e tiver um filho, e o filho com ele residir, a filha com ele residir, ela tem atividades online. Sim. Essas atividades online podem ser desempenhadas pelo celular ou não. Pode ser desempenhada por um tablet. É só comprar um tablet. Só comprar um tablet. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma queda de faturamento, eu tenho que investir em tecnologia, porque dizem que agora o judiciário não pode parar. Exatamente. Então, o pano de fundo e a problematização é qual? Como a advocacia consegue caminhar nesse período pandêmico? Como a advocacia consegue andar nesse período pandêmico? Conjuntamente. Passando álcool em gel na mão, ninguém solta a mão de ninguém. A bem da verdade é essa. Eu costumo máscara e álcool em gel, ninguém pode soltar a mão de ninguém. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte: não estamos no mesmo barco, estamos na mesma maré, não é? Mas no mesmo barco, não. Alguns estão num barquinho, outros estão sem barcos, outros estão em iates. É isso. Então, eu não posso promover aquilo que a economia já vem promovendo, que consiste no quê? Os ricos explorando os pobres, numa perspectiva de pessoa jurídica explora a pessoa física morre.
de Covid-19 eu boto outra pessoa física e a pessoa jurídica subsiste. Sim. Subsiste. Aliás, ela existe. E aí é muito perigoso. Agora, na advocacia, e nós estamos aqui numa página da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos aqui falando com um grupo de advogados mais variado. E veja, aquele que é o advogado que não tem, vamos dizer assim, condições, talvez nem nessa live esteja. Sim, exatamente. E, portanto, nós estamos vociferando aquele que na porta de acesso à OAB, e por uma questão pandêmica, que aí é importante, porque a OAB não pode também cometer o disparate de sair abrindo suas portas, essas pessoas, elas estão postas nessa situação. E aí, professor, talvez eu vá um pouco mais longe. E aí é uma questão empírica mesmo, né, de conhecimento, de barriga no balcão do fórum, né? Quantos advogados mais antigos que não se utilizam da sala da OAB para peticionar através de um auxílio do funcionário da OAB? É evidente. E que agora os prazos estão correndo, e esse advogado? O que acontece com esse Protocolo advogado? online, token. E aí fica uma sugestão. Talvez a OAB tentar criar um suporte. Mas, assim, ainda assim não é suficiente. 1. 2, aí o sujeito vai executar onde isso? Exatamente. Ele vai executar, eu digo, o programa. Baixa o programa, não sei o quê. Então, assim, existe uma severa dificuldade com relação à advocacia. E, a meu juízo, a economia não pode parar. Eu escuto muito isso. O judiciário também não. Desculpa. Nenhum, nem outro. Em nome da vida, Sim. em nome da advocacia, pensando na advocacia como um todo, deveriam estar suspensos os prazos. Sim. Infelizmente. Concordo. Não é? E veja, talvez, pensando a lápis aqui, o professor Nery, ele adora usar essa frase, o professor Nelson Nery, pensando a lápis, podemos pensar em, com prazos suspensos, tocar os processos. Mas se fizermos isso, ainda teremos dificuldades. Sim. Qual seria a dificuldade que teríamos? Das pessoas começarem a procurar advogados tecnológicos. E, portanto, prescindir da advocacia, que muitas vezes pode ser chamada de advocacia raiz, da boa advocacia, da advocacia old lawyer, né? Old school, o advogado antigo. E por que ele tem a obrigação de se adaptar a isso? Aliás, ele tem que ter meios para se adaptar com essa velocidade. Mais uma, a OAB oferece a sua sala e os seus instrumentos. Então, assim, talvez algumas pessoas tenham entrado nessa live pensando, o professor Álvaro, ele tem aqui, um livro de ética, comentários ao estatuto, ele vai falar tudo do estatuto, as infrações. Isso não. Isso é técnica. Sim. Mas qual o problema que nós temos? E a gente chega mais longe, sabe, Bruno? Eu tenho a honra de ser o coordenador geral do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo, que é hoje a maior assistência jurídica privada da América Latina. Nós temos mais de 7 mil processos, nós atendemos a 54 comunidades e abarcamos mais de 20 mil famílias. Me parece um número expressivo. Esse trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho com pessoas que são consideradas pobres na acepção legal do termo. São pessoas hipossuficientes. Bruno, nós temos um corpo técnico de advogados que consegue ter acesso à internet, que entende de tecnologia, que faz o protocolo online, que acompanha, tudo tranquilo. Mas e para chegar nas pessoas da informação? E para chegar nessas pessoas? Como nós temos esse fito, inclusive social,
O que nós fizemos no escritório modelo foi criar um canal de comunicação com as pessoas que são carentes, para poder auxiliar, ajudar no auxílio emergencial, a pedir o auxílio emergencial. Então tem um canal de comunicação no WhatsApp que a pessoa pode acessar. Pumba. Aí vem o próximo passo. E aquele que não tem acesso ao WhatsApp? Exatamente. Pronto. E eu vou um pouco mais longe, porque o Poder Judiciário, me parece que ele pensou dentro das próprias paredes, porque, olha que engraçado isso. Eu peguei a portaria do CNJ em que haveria a possibilidade de despacho com o juiz mediante videoconferência, enviei o e-mail, né? A resposta que me veio foi o seguinte: olha, doutor, a portaria é mera liberalidade do juiz. Esse magistrado não tem, olha que engraçado, esse magistrado não tem estrutura para que faça a videoconferência. Portanto, mande a questão via e-mail. O magistrado não tem, o advogado tem que ter, porque o advogado, o prazo está correndo do advogado, não é? Então, me parece um contrassenso essa situação. E perceba, me parece uma grave dificuldade que é posta aí é a seguinte. Olha que anacronismo. O chefe do Executivo Nacional, presidente da República, criou estratégias para pressionar os governadores para que eles voltassem, não pela quantidade de mortes, porque não era para voltar, mas pela economia. Olha a situação que é posta para os presidentes das subseções, para o presidente da OAB, para a OAB federal, para todos. Olha a grande problemática. Se eu lanço um movimento de que deve suspender os prazos, eu paro a atividade da advocacia no meio da pandemia. E com isso eu inviabilizo as pessoas poderem receber determinados honorários que estavam ali, desencoraja a velocidade do judiciário e essas pessoas também terão problemas. E, no fim, você entra num problema para advogados que conseguem ingressar na era digital e para advogados que sequer entram na era digital. Aos que não entram na era digital, você os preserva de alguma medida, mas isso não significa que você também consegue resolver a situação econômica deles. A outra medida que seria, não, toca como está, você prestigia esse grupo de advogados parcialmente e o outro é absolutamente desprestigiado. Ou seja, nós temos um anacronismo gigantesco, uma dificuldade extrema posta aqui. Bruno, eu vou andar com vocês aqui, que eu vou ligar aqui a luz do escritório. Espera aí. Okay. Deixa eu ligar aqui. Pronto, agora todo mundo consegue vir aqui. Pronto, agora sim. Desculpa fazer isso, mas fica melhor, né? Com a luz acesa. Sim. Marcou às 5, agora o dia caiu praticamente de uma hora para outra. Fica melhor assim, né? Fica. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem que se chegar no meio termo para atender toda a advocacia, né? Porque, inclusive, uma das questões que me foi posto por um aluno a semana passada foi o seguinte: professor, os juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, eu aprendi com o senhor que eu mesmo posso me defender, não é isso? Eu falei, é exatamente isso. Eu fui citado. O que eu faço? Falei, boa pergunta. Está correndo o prazo, o que ela faz? Qual é a sugestão? O que eu faço? O judiciário está fechado. Como que ela vai apresentar a contestação dela? Não é? Então, assim, são situações em que me parece que, de fato, nós vivenciamos um período único, né? Um período único, mas que as medidas tomadas não me parece que venha a abarcar toda a classe da advocacia, né? E aí é o ponto que o doutor estava falando de fato. A gente prestigia certo lado da advocacia, e aí é um dos pontos que eu queria tratar também com o senhor, que é o seguinte sentido. Veja, essa parte da advocacia também tem parcela dessa parte que está se utilizando desse momento.
né? E aí que eu acho que é o ponto de que, nessa parte, sim, caberia falar, talvez, da questão ética profissional, né? Então, se utilizar agora da live, por exemplo, que a gente está vendo muito isso ocorrer. Então, por exemplo, eu entro aqui na live e falo, olha, sou o professor Bruno, caso o seu auxílio emergencial não seja acatado, meu escritório especialista em auxílio emergencial, não é? Então, a gente tem esse outro viés também desse momento pandêmico, né? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa fazer aqui uma separação importante, que é a seguinte. Aonde a gente está chegando com essa primeira conclusão que a gente chega? Aonde a gente chega com essa primeira conclusão, né? Nós falamos do professor Luiz Flávio Gomes. Sim. E o professor Luiz Flávio Gomes, ele tem uma marca na sua história que ninguém vai conseguir tirar. O pioneirismo em democratizar o ensino. O que ele pensou? Eu não quero chegar num lugar aonde eu proponho alguma coisa que canibalize o que existe ali e acabe com o que existe ali. Eu quero dar mais meios para as pessoas aprenderem, estudarem, se aprimorarem, serem melhores. Essa foi a ideia. Quando a proposta da Lei 9.099 era exatamente essa. Vamos dar meios, mais alternativas, mas a gente não pode descartar essa outra possibilidade. O grande problema, o grande risco, o grande receio é de se encantar tanto pelo digital que, como diria o Chico Buarque, quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Aí vai achar que é ótimo, vamos seguir sempre aí. Este é o perigo. Este é o perigo. Pumba. Bom, falamos de democratização do ensino e é importante não confundir determinados papéis. Quem é professor, quem é advogado, quem é os dois. Como professor, eu tenho total e plena liberdade para poder falar, estudar, compartilhar, dar aulas, fazer lives. Como advogado, eu não tenho. Exatamente. Como advogado, eu preciso tomar cuidados. Eu posso fazer lives com caráter educacional, genérico e instrutivo? Posso. Não posso comentar casos que estão sob meu patrocínio, virar o Dr. Hollywood das lives, né? Olha, hoje vamos falar de rates, é muito legal. Isso é um cuidado. E nós precisamos ter bastante atenção, bastante cuidado com relação a essa situação. Nós precisamos. Bem, de qualquer modo, de qualquer forma, a publicidade e esses advogados arrazoados, eles merecem ser punidos. E a OAB precisa ser enérgica nesse momento, em especial por quê? Porque se agora é só o meio digital que nós temos, bora fazer então no meio digital. Sim. A pessoa precisa sentir na própria régua, na própria medida, daquele ato que ela praticou desproporcional. Então, a proporcionalidade aí deve existir. Então, estou de pleno acordo. Advogados devem tomar muito cuidado quando forem organizar lives. A OAB faz essas lives com um fito educacional. Esse é o fito da OAB. Ela não está aqui para promover, até porque, veja, eu estou falando do escritório modelo da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, que presta um serviço gratuito às pessoas que são pobres na acepção legal do termo. Então, é totalmente diferente essa dimensão da dimensão que nós tínhamos, né? Isso é uma questão importante de observar, né, Bruno? Porque eu comentei com o Braga, eu fiz uma live com o professor Braga, em que nós falávamos da litigiosidade em tempos de pandemia, né? Eu venho pesquisando há bastante tempo, né? O senhor participou da minha banca de mestrado com relação à litigiosidade, e aí eu resolvi pegar alguns estudos de dados, né? Dados levantados pelo professor Marcelo Guedes, que trabalha bastante com jurimetria, e aí eu constatei uma hipótese que eu havia levantado, e eu confirmei através desse estudo do professor Marcelo Guedes,
que nós temos agora, nesse período de pandemia, uma litigiosidade contida ainda, uma litigiosidade contida. O professor Marcelo Guedes, ele fez um estudo em que ele fez esse levantamento de distribuições no período de março de 2019 e março de 2020, né? Os dois períodos. Então, quando iniciou o isolamento. E teve um decréscimo de distribuições de ações em 55%. Isso, o professor Marcelo Guedes, trabalhando com jurimetria, né? Fez esse comparativo. Portanto, me parece que há uma litigiosidade contida. Eu até brinquei com o Braga que o Poder Judiciário, voltando plenamente ao seu exercício, vai ser a Black Friday das ações, né? Porque teremos muitos problemas, não é? E daí, talvez, o papel do advogado, né? O Braga até brincou, o papel do advogado 4.0, né? Então, é aquele professor Kim Economics, quando ele veio para o Brasil, na palestra da FGV, ele falou exatamente isso. A quarta onda processual é a responsabilidade das faculdades de direito em conscientizar esses alunos de que o Poder Judiciário não é a única porta, não é? E aí, talvez, eu acho que vai ser de grande valia esses ensinamentos, nessa nova perspectiva do processo de que não é o melhor caminho o Poder Judiciário. Sim. Nós teremos Bom, aí a gente começa a entrar também num risco da futurologia, né? Sim, sim. Mas, com dados concretos. Eu imagino que possa aumentar a judicialização, mas não um acumulado. Eu penso que numa proporção menor. Então, vamos dizer, aumente a judicialização em média do ano passado, aumente em 30%, 40%, quando isso passar. Outra, eu também receio que o Poder Judiciário adote uma postura pró-empregador, pró-empresário, a fim de proteger o patrimônio e justificar que é para o bem da economia você ter um mal produzido por alguém. Eu não desconfio disso, não. Mas, claro, a gente entra aí no âmbito da futurologia. Para se ter uma dimensão, a violência doméstica aumentou em mais de 30%. E no Rio de Janeiro, ela aumentou em mais de 50%. Eu acho que a Paulo, gente entra em torno de 40%. Entra num risco que, inclusive, vai ser matéria que eu vou tratar com o professor Cássio, que é o seguinte: o Poder Judiciário não se desincumbindo da sua missão, que é de solucionar conflitos. E aí ele vai começar a se apegar à forma, à jurisprudência defensiva, que tão rechaçada pelo CPC de 2015, né? É muito perigoso. Então, assim, se a gente for pegar dados do que está acontecendo, se você for ver, o Google já noticiou no mês passado, no mês de maio, sabe em quantos % aumentou a pesquisa do termo divórcio? Nossa. Chuta. Nada mais, nada menos do que 9.900%. Você tem dimensão do que é isso? Divórcio online. Mais de 300% de pessoas buscando divórcio online. Então, assim, as pessoas ficarem reclusas já vão ficar ali amarradas em casa. Sim. A primeira questão de judicialização pode ser familiar. Sim. Muitas famílias vão deixar de existir. Para além disso, relações de consumo. As relações de consumo, elas vão aumentar na proporção online. Quantos e quantos, vamos dizer, balão você não está tomando? Eu tomei um de uma empresa que é uma empresa fantasma cadastrada numa plataforma, e essa empresa fantasma vendia aqueles oxímetros. Eu comprei e agora estou descobrindo que a empresa não existe. E eu estou tentando resolver com a empresa que garantia e intermediou a venda de que vai me entregar. É um exemplo. Sim. Homicídios, mês de abril, Bruno, aumentou em 11% comparado no ano passado. Quer dizer, metade do Brasil está em casa e os homicídios aumentaram 11%. Pois é.
Então, você vê, se a violência doméstica também aumentou, aonde esses homicídios estão aumentando? Eles estão aumentando em casa. Nós temos crimes bárbaros que estão acontecendo e, portanto, quando nós falamos de advocacia, nós falamos de advocacia criminal, de advocacia civil, a família, uma série de questões. Mas isso não pode virar também uma expectativa das pessoas, dos advogados, dos colegas, que acabe logo para eu achar os meus processos. Exatamente. Mas que nós tenhamos a sabedoria de não querer judicializar tudo. Porque senão a gente gargala o judiciário e tem uma extrema dificuldade. Né? E irá necessitar aí de um bom senso, né? De um bom senso gigantesco, né? O professor Tartucci, ele vem escrevendo bastante isso com relação à revisional dos contratos de locação, não é? Existe hoje, haverá de existir um consenso aí e sobretudo, com que esse advogado esteja preparado para conciliação, não é? Porque eu dou um exemplo simples em sala de aula, que é uma academia pequena de bairro. As grandes academias, elas vão suportar, né? As grandes academias, elas vão suportar esse período de crise. Mas aquela academia pequena de bairro, provavelmente ela já quebrou, né? Então, porque ela não teve o valor para pagar a locação, os funcionários, então, vai ter litígio na esfera trabalhista, vão ter litígio dos consumidores que contrataram os serviços daquela academia de forma anual. Então, haverá extrema importância com que esse advogado esteja preparado para que esse cliente chegue no seu escritório e já deixe muito claro para esse cliente de que o primeiro passo é a conciliação, é a mediação, não é? Para só depois se pensar no Poder Judiciário. Porque muitas vezes também, você como advogado, você sabe quando é uma causa perdida, né? Aquela velha história de que você vai ter uma sentença, mas não vai ter eficácia da sentença, porque, de fato, não há patrimônio no nome da empresa, no nome dos sócios. Então, quer dizer, você litigar, você ter mais uma ação no Poder Judiciário, sabendo que, ao final, não terá nenhuma eficácia essa sentença? E outra coisa. O quanto de empresas já não está judicializando não pagar impostos? Sim. Porque a crise é estatal. Mas não tem dinheiro, não vou pagar imposto. Existe nesse meio termo também os oportunistas. Os oportunistas estão tentando pegar carona nesse contexto, né? E aí já não quer pagar, não quero pagar tal imposto, não tem dinheiro. Exatamente. Não vou pagar nada. Perigo. Exatamente. É um perigo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, assim, quando nós falamos da ética da advocacia em tempos pandêmicos, é importante a gente ter essa métrica, que é qual? Existem lados muito positivos, existem questões muito importantes, mas nós temos. E aí, não falo apenas como OAB, mas nós, defensores da advocacia, temos que entender que existem grupos vulneráveis de advogados que merecem atenção, que merecem verificar, inclusive os estados, isso, que merecem verificar a situação desses advogados. E possivelmente esses advogados estão ilhados por não ter acesso digital. E talvez possa ser uma primeira medida a OAB buscar contato com esses advogados que estão aí sobrevivendo, né, e que não podem viver de uma forma indigna, enfim. Eu tenho conhecimento de que tanto a seccional quanto a subseção, ela tem dado um respaldo na questão financeira, né, de alguns advogados, mas eu acho que, de fato, o respaldo maior são para esses advogados que estão impossibilitados, de fato, de trabalhar, não é? Em razão dessa exclusão digital, né? Então, como eu mencionei, até por uma experiência empírica, por vezes nós acompanhamos, vamos tomar um café na sala da ordem, entre uma audiência e outra, e eu verifico lá o advogado, aquele advogado ainda da máquina de escrever, não é? Chamando a menina da OAB e fala, vem aqui me ajudar a fazer esse protocolo aqui, esse aqui é o meu token, não é?
Então, vai lá, ajuda ele. Então, este advogado, de fato, ele está desassistido, não pela OAB, enfim, ela está assistindo ele na questão de financeira, emergencial, mas na questão do poder judiciário, na questão do seu labor, na questão de desenvolver a advocacia, me parece que ele está excluído digitalmente aqui nesse momento. Sim. É realmente uma situação bastante delicada, a situação posta, mas a gente precisa também agora ter um equilíbrio e um bom senso, né? A gente não pode perder essa métrica, e eu penso que a OAB em São Paulo, diria no Rio de Janeiro também, que eu tenho contato, inclusive tem aqui alunos, eu vejo a Caroline, aluna do Rio, Thalita, aluna do Rio, que está aqui nos acompanhando. Estou vendo aqui alguns professores amigos, o Diogo, a Yara, gente muito querida aqui nos acompanhando. Eu vejo que a OAB ela vem tentando buscar esse equilíbrio, né? E isso tem sido bastante positivo. Mas qual é o equilíbrio correto no momento pandêmico também, né? Muito difícil a gente dizer o que seria a justa medida. Nós não temos. Nós estamos aprendendo no meio da pandemia. Talvez o que a OAB pudesse utilizar fosse cálculos atuariais, fosse a ciência como aliada, em especial no momento em que a ciência vem sendo muito negada por algumas pessoas. O presidente nacional da OAB mesmo, o doutor Felipe Santa Cruz, pensar em como, com cálculos atuariais, encontrar alternativas. Eventualmente, também pensar em como previdências que são feitas por advogados possam, nesse momento, auxiliá-los na situação que está posta. Enfim, são alternativas. Eu vejo que tem gente aqui mandando pergunta, né, Bruno? Vamos verificar aqui um pouquinho o que as pessoas têm observado? A Viviane, inclusive, que é diretora dos cursos jurídicos da UAB de Santo André, está relatando exatamente isso, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que ela comprou dois produtos pela internet e não foram entregues, né? Então, problemas que a gente vai ter que enfrentar de fato. Tem muitos alunos aqui. O professor Francisco Fernandes mandou um abraço para o senhor. Professor Marcelo também aqui na live, agradeço a eles. Mas eu acho que é exatamente isso, né, professor? Acho que o que falta para o direito, isso eu brigo muito com meus alunos, não brigo, né? Brigo no sentido de incentivá-los, e essa é uma crítica que eu faço, inclusive fiz na minha dissertação, de que o direito me parece que falta ainda, me parece que falta não, né? As alterações legislativas, alterações que a gente vem percebendo nesse momento de pandemia, não levam-se em conta dados. E eu acho que falta essa aproximação ainda do direito, da estatística, da matemática, e falta essa situação para a gente modificar. A jurismetria que foi citada, né? Você cita exatamente. A jurismetria. Então, para que modifique a realidade fática da sociedade, a gente precisa saber o que está acontecendo na sociedade, não é? E parar com essa história de redigir leis por clamor público meramente, né? Então, me parece que o professor Mancuso já dizia isso, né? Que uma das concausas da litigiosidade é essa ferocidade do legislador em produzir leis, né? Mas sem dados, sem uma pesquisa com dados. Sim. Falta realmente existir a ciência aliada ao direito, né? O direito, ele muitas vezes não tem adotado essa perspectiva. Mas eu acredito que nós temos aí necessariamente que entender avanços, retrocessos, aplaudir medidas que buscam reduzir esse isolamento, essa tristeza, esse mal-estar que gera entre as pessoas e, enfim,
coibir, inibir atos desproporcionais de publicidade do advogado, né? É como lidar com aqueles advogados que incentivam ainda a litigiosidade. Às vezes é uma questão cultural. Nós Isso que eu ia podemos falar. pensar assim, né? A É uma questão cultural. nossa cultura foi uma cultura de litigiosidade. Eu, formado processualista, eu tive grande dificuldade, quando entrou em vigor o novo código, de parar e falar: pera, agora eu não posso mais litigar, agora eu tenho que... Porque a minha formação foi uma formação de litigante, né? Então, Isso. foi me dado meios de litigar. Eu sou processualista, foi me dado meios, eu sei os recursos, eu sei até onde que eu vou, não é? Por que que eu vou perder por que que eu vou abrir mão em uma eventual conciliação? Então, eu tenho que trabalhar dentro de mim e tenho trabalhado muito isso, não é? Essa cultura. E essa cultura é onde o professor Kim Economics, na palestra da FGV, ele tentou dizer, falou, olha, agora, a quarta onda processual são vocês, professores. Coloquem na cabeça dos alunos aqui que a gente tem que afastar, o Poder Judiciário tem que ser a última medida, não é? Se você concilia, se você consegue... e aí não cobrem a menos do que para isso, né? Porque você é contratado para solucionar conflitos. Se você solucionou o conflito através de uma conciliação, de uma mediação, parabéns, você é um melhor profissional que está ali naquela área. Você deixou com que o seu cliente sofresse por 5 anos em um poder judiciário. Sim. Não é? É isso mesmo. Não, eu tenho percebido, ó, insegurança jurídica pulsando nesse momento único. Cultura autocompositiva é a vanguarda dos novos tempos. Exatamente essa dificuldade. Eu me recordo uma vez, um aluno meu do mestrado de Direito Processual falou, mestre, é o seguinte, o senhor precisa entender que no judiciário funciona assim. Uns têm mais razão que os outros, mas todo mundo pede sempre a mais. Porque é estimulado a pedir a mais. Pede a mais, o mínimo que vier tá bom. E as pessoas fazem isso. E isso é muito negativo, é muito ruim, né? Não tem aí um condão que é o que nós esperamos. A questão da cultura jurídica é algo muito importante, precisa ser estimulada seguramente, e nós não somos estimulados, nós somos estimulados para a treta mesmo. Para a briga, para o fight entre... Salvo engano, o professor Kazuo Watanabe, ele diz que no Brasil a gente tem a cultura da sentença, né? A gente deposita no Estado toda a responsabilidade de solucionar os conflitos que, na verdade, são nossos, né? Então, eu briguei com a minha esposa, vou me divorciar da minha esposa e eu vou discutir a guarda, eu deixo com que um terceiro resolva a vida do meu filho, não é? É algo inimaginável. Isso mesmo. Algo inimaginável. Ó, a grande questão existe em não existir a liberação de abertura de escritórios de advocacia ainda. Até o nosso presidente Caio esteve dia 3/6 entregando um protocolo de reabertura de escritórios. O escritório tem que abrir? Também é uma outra questão, né? Será que a gente precisa do escritório aberto? Porque também a gente precisa respeitar a vida, né? Tem gente que está falando, poxa, eu podia ter lá atrás deixado abrir e depois fechava. Só que talvez a gente teria um número de mortes muito maior, né? O professor Marcelo fala, mas para a autocomposição ser eficaz não seria necessário uma uniformização de entendimento produzindo a segurança jurídica? Aí, Marcelo, eu acho que a gente entra na situação de que nós não tenhamos uma jurisprudência uniformizada, não é? Então, no passo em que a gente não tem uma jurisprudência uniformizada, de certa forma, a gente incentiva o litígio, mas não o litígio propriamente dito, é o litígio no seguinte sentido. Eu não sei como... porque, de fato, a jurisprudência, o entendimento da lei, serve para pautar a vida na sociedade. Se eu tenho duas interpretações com relação à mesma norma jurídica, ora, se eu tenho direito, eu vou me socorrer do Poder Judiciário, eventualmente, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. É o que, em alguns artigos, eu tenho escrito da litigância lotérica, né?
Olha, se eu tenho chance de ingressar ali, então, por vezes, por eu ter essa cultura do litígio, eu me apego àquela parcela da jurisprudência, ainda que ela seja minoritária, mas eu vou atrás dela, não é? Sim. É isso. Enfim, é isso, né, Bruno? A gente tem aí lutado por tentar reduzir as desigualdades, e é curioso porque as pessoas elas não apontam para essas desigualdades que existem entre os advogados. Sim. Há sim essa desigualdade. A gente precisa tomar cuidado também para aqueles que estão no Titanic, achando que estão ótimos, Exatamente. não afundarem a advocacia por uma ambição tão grande que faz com que eles percam até a representatividade dentro desse Estado democrático. Enfim, estamos chegando ao fim, né? Pelo que eu estou vendo. Voa, né? Antes que o Instagram ele nos que o Instagram é um tanto quanto indelicado, né? O Instagram ele é um tanto quanto indelicado. Então, para que eu não corra maiores riscos, eu deixaria finalmente aqui eu deixo consignado meus agradecimentos novamente, professor Álvaro. Sei que e os alunos, colegas aqui, professores, advogados, tenho certeza que foi uma tarde muito agradável, né? Muito agradável, porque, de fato, foi um bate-papo aqui, mas com um cunho de conhecimento muito grande, né? Então, eu, particularmente, saio muito satisfeito dessa conversa. Deixo aqui consignado, mais uma vez, o meu agradecimento pessoal, e o senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, não é? Tanto que fiz questão de convidá-lo para minha banca, que contribuiu de uma maneira surpreendente, não é? Sobretudo sobre as críticas, não é? Sobre as críticas, eu acho que crítica, eu costumo dizer para os meus alunos, às vezes a crítica é melhor do que um elogio, às vezes a crítica é melhor do que um elogio, porque o elogio te deixa na zona de conforto, então você acha que está tudo certo, e de fato as críticas ali foram muito construtivas. Então, mais uma vez, deixo meus agradecimentos em meu nome pessoal, em nome da doutora Andréia, presidente da subseção de Santo André, e da nossa casa andreense lá, e tenho certeza que assim que tudo se estabilizar, as portas estão abertas para o senhor ir lá, palestrar para nós e, de fato, transmitir todo esse conhecimento que o senhor nos transmite. Bruno, eu quero agradecer a todos e a todas, dizer que é uma satisfação muito grande poder falar com vocês, não só da OAB, mas de vários lugares, estudantes de direito que aqui passaram também, e dizer que eu fico à disposição. Quem tiver interesse em me seguir é @alvaroética, também seguir o Bruno, é @BrunoCGabriel. Inclusive, não vou fazer jabá não, tá? Porque isso eu já falei para os meus alunos. Estou lendo, e não é mentira, não. Pode ver que está grifado. Estou lendo a obra do professor Álvaro, tema da livre docência dele, não é? Recomendadíssima. Uma obra, eu costumo dizer para os alunos, quando eles me perguntam, Bruno, qual livro que eu leio? Eu falo, veja, leia aquele doutrinador que te faça entender. Veja que eu não sou da filosofia e compreendo de forma clara, objetiva a obra do professor Álvaro. Portanto, para os meus alunos já sabem que é indicação de leitura das férias aí obrigatória, né, para a gente discutir quando voltarmos. Maravilha. Bom, nosso tempo deve ter muito pouco tempo. Já está acabando, um minuto. Então, Bruno, muito obrigado, um super abraço. Eu saio e você encerra. Tá ok. Obrigado, viu? Tchau. Então, pessoal, finalizando, a gente já está aqui a 1 minuto de terminar. Agradeço a doutora Viviane, que está aqui presente também, a todos os alunos, viu? Alunas que participaram da live. Espero que tenha contribuído aí nessa tarde. Na semana que vem, provavelmente, eu farei somente uma live para falar de responsabilidade civil em tempos de pandemia, e aí a gente vai abordar o Código de Defesa do Consumidor com o professor Marcos Bernardini. E na próxima semana eu encerro as lives, com certeza, com o professor Cássio Scarpinella, no dia 23, na terça-feira, às 6 horas da tarde, e nós vamos falar finalmente de jurisprudência defensiva. Pessoal, não percam pelo menos essas últimas lives, que vão ter
grande interesse de cunho acadêmico, né? Sobretudo a live do professor Cássio Carpinello, que está na bibliografia básica de qualquer instituição. Pessoal, antes que o Instagram me derrube, tchau, tchau, boa tarde e bom final de semana para todo mundo, viu? Um beijão.